Bom, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nessa aula aqui de Física 4, né? Estamos na física, introdução à física quântica, falando mais da mecânica ondulatória. Vocês vão já saber na próxima semana por que a gente chama de mecânica ondulatória, tá? E é uma introdução à física quântica que a gente está fazendo aqui nesse primeiro momento. Bom, nós fizemos a aula de terça-feira, falamos para vocês de alguns aspectos que deram a origem à mecânica quântica, né? Que foi, no caso, a radiação do corpo negro. Inclusive, eu esqueci de falar para vocês que essa ideia aí do Planck, ela vai ser comprovada pelo Schrödinger, quando ele resolve o oscilador harmônico quântico. A gente vai chegar lá, vai falar disso na semana que vem, ok? Vou utilizar lá a equação de Schrödinger, né, para explicar alguns pontos que ainda nessa introdução continuam ainda não muito claros, ok? Então nós falamos aqui da teoria aqui da radiação do corpo negro, da teoria do Planck, né? Entramos na ideia aqui do efeito fotoelétrico. A gente trabalhou bastante o efeito fotoelétrico. Inclusive, eu mandei já para vocês os exercícios. Já pegaram os exercícios desse capítulo aqui? Já está disponível lá no SIGA. Os exercícios resolvidos, tá? Vão servir de base para vocês aí resolverem os outros exercícios que serão propostos aí no próprio teste, tá bom? Então, a gente fez essa lista de exercícios, postou ontem mesmo, eu mandei para o André também, já que o André, juntamente com os colegas dele, não tem acesso ao SIGA, né? Eu mandei isso daí para o André e lá nos exercícios eu faço algumas complementações, tá? Por exemplo, como a gente não viu teoria da relatividade, eu utilizo algumas equações da teoria da relatividade, mas eu sempre cito lá, né? Da teoria da relatividade. Ok? Então, eu faço essa complementação. Muito bem, a gente viu aqui o efeito fotoelétrico, a gente passou esse vídeo aí, né? Demonstrando que somente a partir de um determinado valor de frequência mínima ou de comprimento de onda máximo é que vai ocorrer o efeito fotoelétrico, emissão de elétrons a partir da incidência de luz, né, formando o que a gente chama de corrente fotoelétrica. Então, a gente viu nesse vídeo aqui. E depois trabalhou, digamos assim, um pouco mais o efeito fotoelétrico, com a equação do Einstein, né? Eu gostaria aqui de ressaltar para vocês, eu não dei muita ênfase à teoria dual da luz até esse momento, mas eu vou falar um pouco mais dela agora, porque o Compton ele vai usar efetivamente, né, a teoria dual da luz, que afirma o seguinte, é do Einstein, ele afirma que ora a luz se comporta como onda, ora a luz se comporta como matéria, né? E ele vai chamar para esse corpúsculo de luz de fóton. E aí ele vai introduzir algo importante aqui nessa introdução à mecânica quântica. Ele vai introduzir a ideia dos aspectos, né? Uma equação que tenha um aspecto tanto ondulatório como um aspecto corpuscular. Eu falo dessa equação lá nos exercícios e vou falar agora também porque o Compton ele vai usar essa equação. A equação é muito simples, né? E a gente vai aqui fazer uma abordagem. E lá nos exercícios eu estou demonstrando como é que ele chega nessa equação, tá bom? Muito bem.
A gente viu tudo isso aqui, a equação aqui do potencial de corte, inclusive tem uma equação lá, tem um exercício, desculpa, que a gente vai aplicar essa equação aqui do potencial de corte, né, que é a voltagem que deve ser aplicada no sentido contrário, né, reversamente, para fazer parar o elétron. Ok? Ou fotoelétron, né, o elétron emitido. Muito bem. Então, finalizando aqui o efeito fotoelétrico, demorou a passar aqui. Acho que eu estou tendo aqui algum problema no meu... Vamos lá, agora vai. Muito bem. O que é o efeito cômpito? Né? O efeito cômpito é o efeito por meio do qual a luz é espalhada por partículas. A ideia, gente, do choque no microcosmo, ela não é igual a um choque, a uma colisão aqui no nosso dia a dia. Né? Quando você vai lá para aquele jogo de bilhar, né? Você vê uma bola se chocar com a outra. No caso, no microcosmo, a gente diz que eles interagem, né? Que é uma forma de dizer que se choca, tá bom? Mas, na verdade, no microcosmo, que é o que acontece efetivamente no macrocosmo, elas não chegam a se encostar efetivamente. Então, isso, quando eu vou lá para o microcosmo, a gente vai ver, por exemplo, que uma partícula em repouso, ela desvia, né, a luz. Tá? Daí o nome espalha a luz. Ok? Então, nesse primeiro momento, a gente observa um fóton, né, de luz incidente aí, posso assim dizer, de comprimento de onda lambda. Ele vai interagir com o material, que a gente chama de alvo, tá bom? E, ao sair desse material, a radiação eletromagnética, ao sair, ela já não sai mais com o mesmo comprimento de onda. Ela sai com um comprimento de onda maior. E nós sabemos que se o comprimento de onda aumenta, como ele é inversamente proporcional à energia, significa dizer que a energia do fóton diminuiu. Tá? Por que diminuiu? Porque devido a essa interação com o meio material, o fóton perdeu energia. Exatamente foi isso o que aconteceu. Então, em função disso, né? Em função disso, nós vamos ter uma energia menor, um fóton com uma energia menor e um comprimento de onda maior, que é esse lambda linha aí, tá? Então, lambda linha, que é o comprimento de onda do fóton espalhado, é maior do que o comprimento de onda do fóton incidente. Tá bom? Muito bem. Então, o cômpito vai chamar para essa diferença entre o lambda linha e o lambda, ele vai chamar de deslocamento cômpito. A gente vai já falar. Tem uma observação importante aqui, né? Apesar de que o efeito cômpito é depois de 1900, mas antes de 1900, um cara chamado Röntgen, não sei, esqueci agora o primeiro nome dele, não sei se é William, mas é o Röntgen. O que aconteceu? Ele conseguiu detectar um tipo de radiação que não era conhecida na época, então ele chamou de radiação X, raio-X, e foi o Röntgen que foi o primeiro prêmio Nobel de Física no ano de 1900 pela descoberta dos raios-X. Tá? Inclusive o próprio Röntgen, ele chegou a fazer radiografias, tá? Mas não sabia explicar o porquê dessas radiografias.
Mais tarde, com a ideia do cômputo, né, o raio-x pode ser explicado. Por quê? Porque a luz, os fótons de raio-x, melhor assim dizendo, tá? Os fótons de raio-x, que é a faixa com que o cômputo vai trabalhar também, são espalhados pelas partículas do material. Então, daí a explicação para a radiografia. Ok? Então, o efeito cômputo é isso. O efeito cômputo explica o processo aí de formação da imagem radiográfica. É claro que existem outros fatores, né, mas ele é o principal, né, a explicar isso. Muito bem. Como eu havia falado, o cômputo ele vai dar um nome para a diferença entre o comprimento de onda espalhado, o lambda linha, e o comprimento de onda incidente, o lambda. Tá? E o nome é deslocamento cômputo. Tá? Então, delta lambda é o deslocamento cômputo, que é o lambda linha, menos o lambda. Ok? Isso daí, gente, vai dar na ordem de picômetro. Por quê? Que é a faixa de comprimento de onda dos raios X. Ok? Que vai trabalhar nessa faixa aí. Tá legal? Muito bem. Em 23, ele vai utilizar o princípio da conservação da energia e do momento linear, também conhecido como quantidade de movimento. Ele vai usar esses dois princípios e vai escrever uma equação aí para esse deslocamento cômputo. E essa equação do deslocamento cômputo, tá? Nós teremos também a utilização, para ele poder chegar nessa equação, da teoria dual da luz. Teoria dual da luz de Albert Einstein. Então, o que é que o Einstein vai fazer? Ele vai usar uma equação da relatividade, simples a equação da relatividade. Diz que a energia total do fóton é o produto do momento linear ou quantidade de movimento, que a gente está representando aqui pela letra P, pela velocidade do fóton, obviamente, que é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Aí ele vai comparar com a energia do fóton, em função do comprimento de onda, que nada mais é do que Hc sobre lambda. Então, quando ele compara a energia P vezes C com Hc sobre lambda, você vai embora e sobra esta equação, que é muito importante, olha só, muito importante para a mecânica quântica, que é a teoria dual da luz. Tá? Da teoria dual da luz. Então, vocês vão ver o quanto é importante a gente estudar a natureza da luz. Sem problema aí, Lucas. Como é importante a gente estudar a natureza da luz para poder entender a natureza da matéria. Tá? Vocês vão ver exatamente isso. A importância da gente estudar a natureza da luz para depois entender a natureza da matéria. Então, fazendo as continhas, eu não coloquei nem na apostila essa conta, tá? Na minha apostila de Física 4, de nível de graduação, eu deduzo lá. Mas não vem ao caso, nesse momento, fazer essas deduções. Dificilmente eu estou fazendo dedução aqui de equação para vocês. Só quando ela é bem simples, tá bom? Aí chega aqui na equação do deslocamento cômputo, que diz que ele, deslocamento cômputo, é lambda C, que multiplica 1 menos cosseno de φ. Aonde esse lambda C, ele é característico da partícula alvo,
ou também conhecida como partícula espalhadora. Tá? É o comprimento de onda cômpito, que corresponde à massa do alvo ou à massa ou partícula espalhadora. Inclusive, eu calculo lá nos exercícios, né, tanto para o elétron quanto para o próton. Eu calculo o comprimento de onda cômpito. E faço mais uma vez a utilização também, né, das equações da relatividade, mas sempre eu estou citando lá, né, que é uma equação da relatividade. Pois muito bem. No caso do elétron, esse lambda-c ele é próximo, tá, de 2,43 picômetros, ou seja, é o comprimento de onda cômpito quando o alvo ou partícula espalhadora é um elétron. Quando é o próton, eu vou usar a massa do próton. O próton é maior um pouco que o elétron, né? É um pouco não, muito, né? 1840 vezes maior a massa dele. Então, vai me dar um comprimento de onda cômpito bem menor. Por quê? Porque o comprimento de onda cômpito é inversamente proporcional à massa. Então, vai dar 0,00132 picômetro, ou seja, 1,32 fentômetro. FM, fentômetro. O fentômetro é 10 elevado a menos 15, tá? Metro. O fento, que é o submúltiplo, é 10 elevado a menos 15. Então, o fentômetro é 10 elevado a menos 15 metros, que é mais ou menos bem próximo do diâmetro do núcleo atômico. O diâmetro do núcleo atômico, ele tem mais ou menos um fentômetro, 10 a menos 15 metros, enquanto que o diâmetro do átomo tem 10 a menos 10 metros. Você sabe que 10 a menos 10 metros equivale a um angstrom. Já ouviram falar sobre isso? Então está aí, né, o efeito cômpito. E agora eu também vou utilizar essa aula para a gente exercitar um pouco, tá bom? Porque às vezes tem algumas, digamos assim, regrinhas que a gente pode utilizar. E uma delas é aquela que eu já falei na aula passada, né? Vamos reutilizá-la agora. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma série de dados experimentais aí, no caso da calcita, né, espalhando raio-x de comprimento de onda quase 71 picômetros ou picômetros, tá? 70,9 picômetros. Muito bem. Então a gente vai pegar uma por uma dessas situações aqui. Aqui é 0 grau, aqui é 45 graus, aqui é 90 graus e aqui 135 graus. E fazer aqui uma brincadeira para a gente demonstrar algumas coisas. Gente, esses dados são dados experimentais, tá? Então, o modelo matemático, ele tem uma certa dificuldade. Por quê? Quanto mais complexo for o sistema, o modelo matemático ele fica muito mais complexo. Então, eu estou usando esse modelo simples do cômputo aí para poder trabalhar. E o que é que a gente faz quando a gente tem um modelo simples para resolver um problema complexo? A gente trabalha com médias, tá bom? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse exercício, tá bom? Então, para φ igual a zero. Para φ igual a zero, cosseno de zero é 1. Lembre-se que tem 1 menos cosseno de φ. Ora, se está 1 menos 1, vai dar zero. Então, é o caso em que o fóton passa direto pelo material. Ou seja, ele não interage com o material. Se ele não interage, o comprimento de onda que sai do material é igual ao comprimento de onda que entrou no material. Tá? Porque a interação ela está exatamente relacionada com o desvio, ou seja, com o espalhamento do fóton. Se o fóton não espalhou,
é porque não interagiu, portanto, o delta lambda, o deslocamento cômpito, é zero. Está aí um caso assim, bem simples, mas já de aplicação aí da nossa equação, melhor, da equação do cômpito. Ok? Para 45 graus, aí eu vou para o gráfico, olha. Para 45 graus, o lambda da linha é 71,5 picômetros, ou picometros. Tá? É o lambda da linha. Menos o 70,9 dá 0,6 picômetros. Ou seja, este é o deslocamento cômpito para esse caso, deu 0,6. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação do cômpito para achar o lambda C. É possível, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, 0,70 alguma coisa, né? 1 menos isso passa dividindo, e nós teremos aí, né, o lambda C, 2,05 picômetros. Ok? Muito bem. Não esqueçam que aí são dados experimentais. Lá da calcita sendo eu estou incidindo o raio-x, ela está espalhando o raio-x, tá bom? Muito bem. Para φ igual a 90. Ora, o cosseno de 90 é zero, né? Mas o deslocamento cômpito está aqui, ó. O lambda da linha para o 90 vale 73,1 picômetro, né? Reparem que lá no gráfico aparece em nanômetros, só que eu estou convertendo já para picômetro ou picômetro. Beleza? Então, eu levo lá o deslocamento, o cosseno de φ é zero, né? Então, o 2,2 picômetros é o próprio lambda C. Vejam. Então, quando o fóton espalhado sai com 90 graus do material, o que nós temos? Que o deslocamento cômpito é o próprio lambda C, ou seja, o comprimento de onda cômpito. Ok? Então vejam aí, né, que a gente está tendo diferença entre os lambda C, comprimento de onda cômpito. É por isso que é aquilo que eu falei. A gente trabalha com média, porque o modelo ele não explica todos os detalhes, né, do que acontece na prática. É claro que se eu quiser esse modelo que explique, ele vai ser muito mais complexo. Tá? Agora, finalmente, para 135 graus, o deslocamento cômpito, né? Está aqui, ó. 74,9 menos 70,9 deu 4 picômetros, ou picometros. Logo, substituindo na equação do cômpito, nós obtemos o comprimento de onda cômpito igual a 2,3 picômetros, certo? O máximo que eu posso ter de deslocamento é quando o ângulo é de 180 graus. Ou seja, o fóton vai e volta, né, no sentido contrário. Cosseno de 180 é menos 1. Aí eu tenho que fazer o joguinho de sinal ali, né? Menos vezes menos vai dar mais bem aqui, ó. Tem um jogo de sinal bem aqui, ó. Porque o cosseno de 135, ele é negativo. Então tem que fazer um joguinho de sinal, ok? E a mesma coisa para o ângulo de 180 graus. O cosseno é menos 1, menos vezes menos dá mais. E aí? Quanto vale o deslocamento cômpito para o espalhamento máximo? 2 vezes o lambda C. Ou seja, o dobro do comprimento de onda cômpito. Tá certo? Inclusive, tem um exercício lá que eu fiz para vocês que realmente fala sobre isso, tá bom? Então, fique atento aí na questão dos exercícios resolvidos, gente. Olha, material que a gente encaminha para vocês, né? A apostila.
mais os exercícios resolvidos, mais a aula, né? Tem aqui o PowerPoint que eu sempre mando para vocês em PDF, né? E mais a aula propriamente dita, elas são complementos, né? Essa que é a nossa estratégia de aula remota, tá? Uma vai complementando a outra, ou seja, você tem aí várias opções de interagir essas situações aí para obter aí exatamente o seu aprendizado, tá bom? E a vantagem é que a aula ainda fica gravada, né? Fica postada lá no Siga. Então, isso é uma vantagem muito grande. Pois muito bem. E agora? Né? 2,05, 2,2 e 2,3. Aí eu faço a média, né? A média deu 2,18 picômetros ou picometros. Ou seja, se alguém perguntar qual é, né, aí eu posso saber como é que está acontecendo essa interação lá dentro, né, lá dentro do material, tá certo? A partir do lambda C. Então vejam, o Compton, ele trabalha a ideia da partícula mais ou menos livre, a partícula espalhadora. Só tem um detalhe, gente. A partícula espalhadora, ela não está livre. Então, por conta dela não estar livre, ela está interagindo com outros corpos, outras partículas lá dentro, né? É por isso que não dá exatamente aquilo que a gente viu. Isso provavelmente é o elétron, que está muito próximo, não está muito, mas está próximo do elétron, só que o elétron está interagindo com outros caras lá dentro. Então é por isso que dá esse resultado médio aí de 2,18 picômetros. No caso, para o elétron livre, a gente viu que é próximo de 2,43, tá bom? Então aí que entra a ideia do experimental, né? O experimental ele vai elaborar agora um modelo bem mais interessante que possa responder. Vai pendurar alguma coisa, mas a gente já tem um ponto de partida, que é o modelo lá do Compton, do Arthur Compton. Ok? Beleza. Então, com isso, a gente fez essa parte aqui de efeito Compton, né? Nós abordamos com um pouco mais de detalhes a teoria dual, né? Não esqueçam disso, a teoria dual. O P igual a H sobre lambda, o P é momento linear, está muito relacionado com quem? Com partículas. O lambda, comprimento de onda, muito relacionado com a onda. Então, eu tenho os dois aspectos. O aspecto corpuscular, que é o P, e o aspecto ondulatório, que é o lambda. Então, essa que é a ideia aí da teoria dual, brilhante aí, de Albert Einstein. Tá bom? Muito bem. E aí nós passamos a ter um problema. Se eu entendo o fóton como partícula, como é que eu vou explicar lá aquele resultado na interferência de fenda dupla? Pois na interferência de fenda dupla, eu não levo em consideração o aspecto corpuscular. É onda para mim. Né? Tanto é que o Jung, né, o Thomas Jung, ele estava, só um minuto, eu vou voltar para carregar, ele estava querendo provar que a luz era uma onda. Por isso que é bom a gente ver a ótica física, né, antes de entrar aqui na física quântica. Então, a interferência, né, de fenda dupla, ela é uma comprovação do aspecto corpuscular da luz. Enquanto que eu posso considerar, né, assim, bem por baixo, que o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, ele é, na verdade, a comprovação do aspecto corpuscular da luz, ou seja, da interação do fóton com a partícula no interior do material. Tá?
O detalhe de como isso acontece, né, para poder explicar o efeito fotoelétrico, ele vai já chegar. Tá certo? Um pouquinho mais de tempo aí para isso. Mas sim, como é que a gente resolve a questão da interferência utilizando a ideia, né, do fóton? Então vem aqui. Teoria dual da luz. Né? A luz, ela é onda ou é partícula? Tá? Então é exatamente isso que a gente vai ver agora. Tá? O fato é que se eu estiver fazendo uma experiência para evidenciar o aspecto ondulatório, eu não consigo ver a onda. E se eu estiver fazendo uma medida para evidenciar, eu vou voltar a fita, tá, gente? Se eu estiver fazendo uma experiência para evidenciar o aspecto ondulatório, eu não consigo ver partícula. E quando eu estiver fazendo uma experiência para evidenciar o aspecto corpuscular, eu não consigo ver onda. Tá bom? Então, essa ideia é a ideia, uma ideia quântica que nós temos da coisa, tá? Isso daí acontece na mecânica quântica. Segundo José Maria Bassalo, que é um professor emérito da Universidade Federal do Pará, né? Já aposentado, o professor Bassalo ele diz que ninguém aprende física quântica. A gente se acostuma com ela, mas aprender não aprende. Tá bom? Então, para tu veres só o Bassalo ter falado isso, porque realmente a coisa ela muda um pouco aqui. Começam a aparecer coisas que a gente não tem assim uma explicação. É por isso que a gente tem que libertar a nossa mente para poder entender tanto a teoria da relatividade quanto a física quântica. Tá? A gente não pode estar preso a esse mundo, por exemplo, onde a velocidade que a gente trabalha é muito menor que a velocidade da luz e as massas que a gente observa são muito maiores que as massas do elétron. Então, a gente tem que libertar a mente para poder, né, ir para esse lado quântico aí, né? Tem uns vídeos aí na internet que é o Doutor Quântico. É até animado lá a questão do vídeo dele. Ele explica com alguns detalhes alguma coisa lá. Tá bom? Então, se você quiser assistir também, mas a ideia é quando você vai para o microcosmo, a coisa começa a ficar meio complexa. Né? É a ideia da física quântica. Então, quando você vai para altas velocidades, você vai para a relatividade, né, restrita e também é um pouco difícil de entender. Ok? Mas não é impossível. Muito bem. Então, considerando a teoria dual da luz, exatamente a pergunta, né? Como explicar a formação dos padrões de interferência por fenda dupla? Gente, essa ideia ela vai ser muito importante para o próximo capítulo, que é a onda de matéria. Tá? Porque é ela que vai dar realmente encaminhamento para entender, para uma aplicação prática da onda de matéria. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então tá aí, ó. Um canhão de luz e um fóton saindo desse canhão de luz. Ora, se ele é matéria, ele não consegue passar pelas duas fendas. Vocês concordam comigo? Não consegue passar pelas duas fendas. Ele vai passar por uma ou por outra. Então, se ele vai passar por uma ou por outra, vamos imaginar que essa tela que tem lá atrás é um filme fotográfico. Tá? E aonde o fóton chega, dependendo da energia dele, inclusive eu tenho já um exercício resolvido, né? Geralmente, o que é que se usa nos filmes? Brometo de prata. Então, a ideia é que quando a luz chegar lá, ela pode dissolver não seria a palavra, decompor essa molécula de brometo de prata. E quando ela decompõe, ela muda a cor. Passa de preto para cinza. Então,
Toda vez que o fóton chegar lá, se ele tiver energia suficiente para fazer essa decomposição da molécula, o que vai acontecer? Eu vou saber aonde foi que o fóton atingiu a tela, o filme, tá? Porque vai ficar uma manchinha lá na tela, tá claro? Bom, então essa que é a ideia. Como explicar que se o cara, o fóton, ele vai passar por uma ou por outra fenda, como é que ele vai formar esse padrão que está aqui, ó? Esse padrão de interferência, né? Então, é um tanto quanto meio estranho de entender isso. E outra coisa, no mínimo, de acordo com a nossa visão ainda desse nosso mundo aqui, no mínimo ia acontecer o quê? Duas faixas, não é isso? Duas faixas luminosas. Ou seja, aonde o fóton alcançou o filme. E não um padrão com várias faixas, que são as chamadas franjas, né? Vai formar aquele padrão lá de franja. Tá bom? Como é que eu posso explicar? Bom, a explicação vem aqui. Se a gente considerar a possibilidade de emissão de fóton por fóton, né? Então esse canhão ele vai ser regulado para largar um fóton de cada vez. Passou. Outro, passou. Né? Tudo bem. Que é chamado de aspecto corpuscular. Teremos, com o passar do tempo, ou seja, quando já tiver bem fóton chegando lá na tela, a formação do padrão de interferência, aspecto ondulatório. O que foi que eu disse para vocês? Que se a gente observar um aspecto corpuscular, não consegue ver o ondulatório. E se a gente olhar para o ondulatório, que é o padrão de interferência, não vai conseguir enxergar o aspecto corpuscular. Ok? Pois muito bem. Aqui nós temos uma sequência agora de fotos para mostrar, né, aí o tempo passando e como é que a tela vai ficando. Não esquece que a tela lá é de brometo de prata e aonde o fóton está chegando está ficando mais claro, tá bom? Então, olha só essa primeira aí, tá? Fica bem claro para mim aqui que o fóton, né, é uma partícula. Por quê? Ele chegou lá na tela, tranquilão, e fez lá o registro lá onde ele estava alcançando. Tá certo? Tudo bem. Mas, com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo. Ainda não consigo ver o aspecto ondulatório, ainda está ainda meio que partícula, mas já começa a mudar o desenho. Por quê? Porque mais fótons chegaram lá na tela, ao passar pela fenda. Opa, já tem um bocado de fótons chegando lá, não é isso? E a gente já consegue ver já uma diferença entre uma faixa mais clara e uma faixa mais escura, que correspondem às franjas. Tá bom, gente? Esse aqui, o que é que vocês acham? Olha só. Já bem melhor, né? Porque o tempo está passando aí. E finalmente, né, para a gente não ficar aqui a tarde toda, olha só essa última. Então vejam que isso é fundamental para a gente poder entender que quando eu tenho um aspecto corpuscular, eu não consigo ver o aspecto ondulatório e vice-versa. Mais tarde não, a gente já viu isso, né? Que eu vou ter pontos mais claros, ou seja, de localização do fóton, não é isso? Quanto maior for a intensidade do fóton. E nós sabemos que a intensidade da radiação está diretamente relacionada com o quadrado do campo elétrico, ou da amplitude do campo elétrico, melhor dizendo. Tá certo? Então, isso é importantíssimo. O quadrado da amplitude é o que vai resolver o nosso problema lá na onda de matéria.
e mais alguns outros aspectos que a gente precisa ter, tá bom? Mas esse é o fundamental para a gente localizar a partícula, porque lá, na onda de matéria, é o inverso, né? Aqui a luz, ela pode se comportar como onda ou partícula. E lá na onda de matéria, a partícula, né, ou elétron, vou logo adiantar para vocês, pode se comportar como partícula ou como onda, né? Partícula no JJ Thomson e a onda no GP Thomson, que é o filho dele. Olha só que coisa boa. E 2 prêmios nobres aí nessa família. É uma família muito abastada, né? Os Thomson, né? Porque tanto o pai como o filho conseguiram o prêmio Nobel de Física. Tá bom? Então é fundamental a gente ter essa experiência aqui, porque a gente vai fazer a mesmíssima coisa para o elétron. Ou seja, o elétron também vai sofrer interferência. Tá? Então ele pode ser onda. É essa que é a ideia. Muito bem. Então eu resolvi trazer lá no material, está um pouco simples demais, né? Está só mais explicando, eu resolvi trazer algo assim bem mais interessante para cá, para a aula, para demonstrar exatamente esse aspecto dual da luz. Ok? Beleza? Agora vamos para a última parte da aula, que trata-se dos níveis, transição entre níveis de energia. Gente, geralmente eu dou essa aula porque, digamos assim, é o primeiro passo que é dado na direção, né, a gente entender essas transições que são explicadas só quanticamente, não são explicadas classicamente, tá? As transições que são explicadas, atenção pessoal de Física 2 aí, as transições que são explicadas classicamente são só as transições de rotação. Quando ocorre rotação, o sistema transita. Então, eu posso ter. A vibração, ela já começa a ficar quântica. E a transição eletrônica, ela é totalmente quântica. Tá bom? Então, as transições de rotação, elas acontecem lá no infravermelho, bem distante. As transições de vibração já é bem para cá, já quase próximo ali à luz, né? Visível. E as transições eletrônicas é luz visível, só é quântica. A gente não consegue explicar isso com um modelo clássico, tá bom? Bom, então tem lá, a gente vai falar dos modelos, né? Desde lá da Grécia Antiga, dos modelos para explicar o átomo, que a ideia era que era indivisível. Mas eu vou partir daqui. O que é que o Bohr, Niels Bohr, vai fazer em 1913? Ele vai pegar o modelo de Rutherford e vai dizer que ele vai aperfeiçoar o modelo. Por quê? Porque ele vai aperfeiçoar o modelo dizendo que o átomo ele pode irradiar. O que é irradiar? Absorver radiação ou emitir radiação. E ele vai irradiar de acordo com alguns saltos que os elétrons ficam dando lá dentro do átomo. Tá bom? Essa que é a ideia do Bohr. E aí vai estabelecer, né, de certa forma, o raio da órbita e a energia correspondente, a energia do elétron correspondente a cada uma dessas órbitas, tá? Ele vai estabelecer que essas duas grandezas são quantizadas, ou seja, vai depender de um número quântico. Esse número quântico é o número quântico principal, que equivalem, né, às camadas eletrônicas. Não são os orbitais eletrônicos, tá? O Bohr não resolve o problema dos orbitais. Quem vai resolver o problema dos orbitais é o Schrödinger. Tá? Muito bem, então só camada. Então tá aí a ideia geral é essa, né, gente? Bem aqui, ó. Ideia geral. Quando um átomo absorve, preste bem atenção, quando ele absorve um fóton, essa energia do fóton
vai fazer com que o elétron salte de uma órbita para outra mais externa, aumentando assim a sua energia. Isso nada mais é do que conservação da energia. Repetindo, quando um átomo absorve um fóton, tá aí HF, ou HC sobre lambda, quando ele absorve um fóton, o elétron salta, ou seja, ele fica mais energético. E quando acontece o contrário, quando emite um fóton, né, houve um salto de uma camada externa para uma camada interna. Diminuiu a energia, que é para balancear a energia. Exatamente o que está acontecendo aí é um balanceamento de energias. Então, a partir dessa ideia, né, o que é que o Bohr vai dizer? Ele vai dizer que a energia do fóton absorvido ou emitido é nada mais é do que a diferença entre as energias do estado final e o estado inicial, ou seja, a variação de energia sofrida. Bom, HF nós sabemos que é a energia do fóton, ou HC sobre lambda. Aqui é a energia para onde, energia do estado, para onde o elétron foi, tá? Menos a energia do estado de onde o elétron saiu. Ele vai saltar, né? De um para o outro. Ok? Notem que aqui nós colocamos um módulo. Por quê? Na absorção, né, esse ΔE é positivo, tudo bem. Porque o sistema ganha energia. Tá? Mas, na emissão, o ΔE é negativo. Então, para evitar esse menos, nós colocamos aqui um módulo, tá bom? Pois muito bem. Essa é a equação de maneira geral. Inclusive, a gente vai usar essa equação lá no problema número 2, resolvido, tá? A gente poder entender o que aconteceu. Muito bem. Bom, agora sim, vem a quantização, né? Mas olha só com o que é que o Bohr trabalha. Ele trabalha com hidrogenóide. Tá? Ele não consegue trabalhar com mais de um elétron. Então, ele considera um núcleo com Z prótons interagindo apenas com um elétron. É claro que a gente sabe que o átomo ele vai ter praticamente o mesmo número de prótons, né? O número de elétrons. Ele vai ter praticamente o mesmo número. Mas ele não consegue abarcar toda a interação. Então, ele vai pegar um caso, como eu falei ainda agora para vocês. A gente pegou um modelo simples do cômputo e viu aquele caso lá, né, da calcita, são dados experimentais. Então, a mesma coisa aqui. Então, para simplificar o problema, o Bohr fez isso, né? O núcleo, né? Por exemplo, geralmente, o que acontece no metal, né? No metal, ele forma um caroço e deixa um elétron girando em torno dele, né? O átomo de um metal. Ok? Então, essa é a ideia do elétron livre, né? Ou parcialmente livre. Né? Ok? Pois muito bem. E aí nós temos o raio da órbita quantizado. Tá bom? Aonde esse N é o número quântico e o Z é o número atômico. O A é o raio de Bohr, ou seja, será o raio para a órbita, para a primeira órbita, a órbita do estado fundamental. Ok? Muito bem. E a energia? É tudo isso aqui. Mas vejam já alguns detalhes aqui. Por que essa energia é negativa? Alguém pode me dizer? Isso é fundamental, gente. Por que essa energia aí está dando negativa?
Estou esperando aí. Um de vocês aí me dizer. Por que apareceu o sinal menos na energia quantizada aí do modelo de Bohr? Estou esperando, gente. Responda aí no chat. Ou como tem pouca gente, pode responder mesmo direto, tá? Pelo microfone. Ele está emitindo radiação. Não. Eu só posso dizer que ele está emitindo ou absorvendo quando eu tiver uma diferença de energia. Eu não tenho diferença de energia. Eu tenho a própria energia. Mas a pergunta é, por que ela é negativa? A explicação é muito simples, gente. É porque o elétron ele está preso. Toda vez que eu tiver um sistema ligado, que a gente chama, né? Eu vou ter energias negativas. Por quê? Porque, nesse caso, o elétron está preso, de alguma forma, ao núcleo. Então, é a chamada energia de ligação. Então, toda vez que eu tiver energia de ligação, ela tem que ser negativa, que demonstra que o potencial é atrativo, né? Potencial é atrativo. Vai me dar uma energia negativa. Potencial atrativo. Ok? Se essa energia for zero, significa dizer que a partícula conseguiu escapar daquele campo ali, daquele sistema. Energia zero. E se ela for positiva, além de escapar, ela ainda tem velocidade. O que está lembrando isso? A ideia lá do efeito fotoelétrico. Energias menores que a função do trabalho não conseguem arrancar elétrons. Energia igual só faz tirar o elétron de lá, né? Mas não dá velocidade. Energias maiores, além de tirar o elétron do átomo, ainda dá velocidade para ele. Então aqui a gente começa a entender como é que acontece lá o efeito fotoelétrico. Ok? Então é por isso que é negativo, energia de ligação. Tá bom? Muito bem. Aqui está o A. Como eu havia falado, né? 5,29 vezes 10 a menos 11 metros, ou 0,20. Tem um erro aqui, deixa eu ajeitar logo. Bem aqui que está o erro. É zero. Agora, ficou certinho agora. Agora sim, né? 0,529 angstrom, que é o chamado raio de Bohr, que é o raio da órbita fundamental. Aquilo que eu falei ainda agora para vocês. Isso aí dá quase meio angstrom, né? Bom, se o raio é meio angstrom, então o diâmetro é 1 angstrom, tá? É o diâmetro atômico, é próximo de 1 angstrom. E N igual a 1, 2, 3, 4, 5 é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, ele é chamado de número quântico. Ele é o chamado número quântico principal, que equivale às camadas. Então, N igual a 1 seria o K, não é isso? K, L, M, N, etc. Então, a gente consegue agora entender esse modelo aí do Bohr. Já, a gente chama esse modelo de modelo semiclássico, por quê? Porque ele vai usar a interação eletromagnética, coloquei elétrica, mas é eletromagnética, de maneira geral, né? Ele vai usar essa interação, que é clássica, e vai meio que tirar do bolso, né, o momento angular quantizado. Então, é isso que ele faz, o Bohr. Então, a gente chama isso de um modelo semiclássico. Já o Schrödinger vai resolver o átomo de hidrogênio, a gente vai já ver depois, na próxima semana, a gente vai ver isso daí. Vai falar do átomo de hidrogênio agora,
mas só pelo Bohr, não pelo Schrödinger, ok? Então, 1, 2, 3 é o número quântico. Então, esse modelinho aí resolve alguns problemas. Resolve alguns problemas, tá? Mas é aquela ideia. Resolve um, mas deixa outros para resolver depois. É assim que funciona a ciência, tá bom? E é por isso que a gente cresce dessa forma, né? Você vai fazer um TCC, você consegue explicar, né, alguma coisa daquilo que você se propôs, mas tem outras que você não consegue. Então vai ficar para um outro momento, né? Para um mestrado, para um doutorado, algo parecido. Essa que é a ideia geral. Muito bem. E para finalizar, vamos ver como é essa ideia aqui do Bohr para o átomo de hidrogênio, né? Muito bem. Aplicando o modelo atômico de Bohr ao átomo de hidrogênio, que o Z é igual a 1, pronto, o Z já vai, né? Só tem um próton, hidrogênio. Obtemos a quantização do raio da órbita. Obtemos a quantização tanto do raio da órbita quanto dos estados energéticos para esse átomo. Os quais são, olha só, o Z é 1, ficou desse jeito aqui, né? Então, repara que no átomo de hidrogênio, né, para o N igual a 1, o raio é aquilo que eu havia falado, 1 ao quadrado dá 1, é o próprio raio de Bohr. Mas para N igual a 2, que é o primeiro estado excitado, porque o estado fundamental é o N igual a 1. Para N igual a 2, eu vou ter o primeiro estado excitado. N igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Ou seja, presta bem atenção. A órbita, o raio da órbita, quadruplicou. Significa dizer que o elétron, ou ele gira com A, rotaciona com A, estado fundamental, ou rotaciona com 4A. Com 3A pode? Não. Com 2A pode? Também não. É proibido. Essa que é a ideia da física quântica. Ou seja, eu vou ter regiões permitidas e regiões proibidas para o elétron estar. Tá? Então, eu consigo ver bem essa separação, né? Quando o N é pequeno. Quando o N é muito grande, eu já não consigo ver mais. Ou seja, eu vou estar saindo da física quântica para a física clássica. Tá certo? Esse é o chamado princípio da correspondência. Quando N vai para o infinito, a energia deixa de ser quantizada e passa a ser contínua. Porque eu não consigo mais diferenciar uma da outra. Aqui não. Aqui eu consigo diferenciar uma energia da outra, tá bom? Eu vou demonstrar isso agora a partir da equação. Aquela equação que estava lá, substituindo aquelas constantes, né? C, ε0, etc, etc, etc. Eu posso obter essa expressão aqui. Faltou um detalhe aqui, mas isso acontece. Já que eu coloquei um valor aí, né? Está faltando unidade. Então, qual é a unidade? Está faltando aqui. Exatamente isso que eu esqueci. Eu acho que lá no material tá. Eu desconfio, tá? Se não tiver, a gente tem que ajeitar lá. Tá. Bem aqui. Agora está. Faltou a unidade. E qual é essa unidade? Eletrovolt. Então, é menos 13,6 sobre N ao quadrado eletrovolt. Então, para N igual a 1, ora, um N igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, eu vou ter uma energia E1 igual a, presta atenção que tem uma pergunta aí, menos 13,6 eletrovolts. Certo? Para N igual a 2, que é o primeiro estado excitado, tá? De antemão, o elétron ele não fica muito tempo
num estado excitado, ele sempre tem a tendência, né, de ir para o estado fundamental. Tá? Eu vou já dizer, né, qual é a condição do estado fundamental. O que aconteceu com a energia? Ela passou agora, porque 2 ao quadrado dá 4, menos 13,6 por 4 dá menos 3,4. Pergunta: o que aconteceu com a energia quando o elétron... O que acontece, desculpa, vou refazer. O que acontece com a energia do elétron quando ele salta de n igual a 1 para n igual a 2? Ela aumenta, ela diminui. O que acontece com a energia? Era quanto, gente? Menos 13,6 eletronvolt, não é isso? Tá? Segundo Eduardo, ele perde, né, Eduardo? Sabe por que está dizendo que ele perde, Eduardo? Porque está dizendo assim, o 13,6 é maior. Não é maior. Porque é menos 13,6. Tá certo? A ideia, para você entender, é que a energia fica menos negativa. Então, se a energia fica menos negativa, significa dizer, entendeu agora, beleza? A energia aumentou, tá? Porque senão não ia dar certo o que a gente falou ainda agora. O que vai acontecer para o elétron passar de E1 para E2? Ele não vai absorver um fóton. Então, se ele absorver um fóton, o átomo ficou com a energia do fóton. Ficando com a energia do fóton, né, ele tende a aumentar. Então, quando passa de menos 13,6 para menos 3,4, o que foi que aconteceu? A energia do elétron aumentou, devido a ele ter absorvido um fóton. Ok? Pois sim. Vamos agora para o n igual a 3. N igual a 3. Né? Fazendo n igual a 3, 3 ao quadrado dá 9. Dá 9. N ao quadrado dá 9. Menos 13,6 dividido por 9 dá menos 1,51 eletronvolt. Tá? É a energia do elétron quando ele está no nível energético N igual a 3. Está no segundo estado excitado. E assim vai, olha. Reparando que a diferença entre as energias vai diminuindo a cada N aumentando. Então, o N igual a 4, olha quanto ficou. Então, essa diferença entre as energias, entre os estados, vai diminuindo. Se o N tender para um número muito grande, não vai ter mais diferença entre uma energia e outra. Ela praticamente já é contínua. Então, daí, né, o princípio da correspondência é o que nós chamamos. Ok? Pois muito bem, gente. Então, dando continuidade, né, o que a gente vai fazer agora para entender melhor isso? O exercício, né? 2 exemplos. O exemplo 1. Presta atenção. Que é aí que vem aquela ideia que acontece aonde? Lá no efeito fotoelétrico. Qual deve ser o comprimento de onda de um fóton capaz de ionizar um átomo de hidrogênio no estado fundamental? O que significa ionizar um átomo de hidrogênio? Tirar, remover o elétron desse átomo. Tá certo? Se ele estiver no estado fundamental, o que é que vai acontecer? Eu quero ionizar, né? A energia inicial dele vai ser menos 13,6 eletronvolts. Eu quero ionizar, né? Se ele está no estado fundamental, a energia inicial dele é de quanto? Menos 13,6 eletronvolts. Qual deve ser a energia final dele? Se o objetivo é
é esse de remover o elétron do átomo de hidrogênio. Estou perguntando para vocês, qual deve ser a energia final dele para que meu objetivo seja alcançado? Para que eu remova o elétron do átomo de hidrogênio. Qual deve ser a energia final dele? Estou esperando vocês me dizerem aí. Vamos lá, gente. Não, essa é a energia inicial, Lucas. Quando ele está no estado fundamental, a energia que o prende, acho que tu vai entender agora, que o prende ao núcleo, ela é de menos 13,6 eletronvolts. Tá? É a energia inicial. Qual deve ser a energia final dele? Qual deve ser a energia final dele? Bora, gente. O Lucas já falou aí. Falta os demais aí. Cadê a galera? Bora, Fernando. Fala alguma coisa aí. Bora, Eduardo, Iago. Olha só que análise muito boa essa, viu, Eduardo? Eu acho que eu vou te dar 1 milésimo de ponto por essa resposta. Não, fera, foi uma análise muito boa mesmo, mano. Parabéns. Quando eu coloquei para o Lucas, eu acho que o Eduardo sacou a pergunta, né? Então, se ele está com menos 13,6, né, eu vou ter que dar 13,6 eletronvolts de energia, porque vai fazer a soma, né? 13,6 menos 13,6 vai dar zero. Logo, a energia final dele tem que ser zero. Né? Ser zero. Ou zero, ele já não está mais preso ao núcleo. Não está mais preso ao próton. Já está livre. Portanto, eu tenho um íon, né? O átomo de hidrogênio foi ionizado, eu tenho um H+. Beleza? Exatamente essa é a resposta. A energia final dele tem que ser zero. Tá? Olha só a importância aí do joguinho de sinal, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o laser. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é aquela regrinha prática, né? 1242 por lambda. Eu vou obter o lambda em nanômetro se a energia estiver em eletronvolt, que é o que acontece aqui. A energia final sendo zero, então vai ficar zero, menos vezes menos vai dar mais, então isso daqui vai dar 13,6. Então, 1.242 dividido por 13,6 vai me dar um comprimento de onda de 91,3 nanômetros. Nós já sabemos que a luz ela vai de 400, que é o violeta, ao 700, em média, né? Que é o vermelho, nanômetros. Então, isso daqui já é luz violeta. Ainda não é ainda raio-x, tá? O raio-x, ele só vai, a média dele é de 100 picômetros a 0,1 picômetro. A média do raio-x. Então, o raio-x não tem nanômetro, tá? Já é picômetro. Bom, então isso daqui é o ultravioleta. Então, é necessário um fóton de comprimento de onda 91,3, bem aproximado, né, nanômetros, para ionizar o átomo de hidrogênio no estado fundamental. Ou seja, tem que ter bastante energia. Mas, se ele estiver no primeiro estado excitado, com energia de menos 3,4, o que vai acontecer? Basta que eu dei para ele 3,4 para que ele tenha uma energia final zero.
Então, vejam que o comprimento de onda ele vai aumentar, né? Que a energia necessária para ionizar o átomo de hidrogênio a partir do N igual a 2, excitado, já é menor. E assim sucessivamente. Ok? Então, nós temos aí a ideia bem geral do que acontece lá no efeito fotoelétrico. Quando a luz incide, que remove o elétron, não é isso? Porque a luz vai passar por esse processo, vai ser absorvido pelos átomos, tá? E o elétron vai ganhar energia e vai sair de lá. É essa que é a ideia aí do efeito fotoelétrico. Bom? Muito bem. Mais um probleminha, mais um exemplozinho para a gente entender outra coisa aqui, tá? Determine, presta atenção, o comprimento de onda do fóton emitido, que é aquele segundo caso, vai emitir um fóton, né? Por um átomo de hidrogênio ao transitar entre os estados de N igual a 3 para N igual a 2, ou seja, de um externo para o interno. Então, a energia vai diminuir. Para balancear a energia, o átomo vai emitir um fóton, vai emitir luz. Tá? Ou não. Um fóton, que pode ser de ultravioleta, etc. Mas vamos calcular aqui, né? A gente pode fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Preste atenção. Agora, eu tenho que saber qual é a energia inicial e qual é a energia final. Então, se ele vai do N3 para o N2, a energia inicial é o E3 e a energia final o E2. Tá bom? Notem que essa diferença de energia ela vai dar negativa, porque a energia do átomo diminuiu. E é por isso que eu tenho um módulo ali. Tá bom? Então, a ideia sempre é essa, é saber qual é a energia que eu vou colocar lá como final e como inicial. Solução. Usando a equação, está aqui, ó. A equação que eu coloquei lá para vocês. HC sobre lambda é igual a E2, que é a energia do estado final, menos E3, que é a energia do estado inicial. Tá? Obtemos. Aí eu já estou levando já para a regra prática, porque eu estou substituindo esses valores aí em eletrovolt. Então, fazendo o joguinho de sinal, né? Isso aí vai dar menos 1,89 lá dentro do módulo, menos 1,89, vai lá, dá lá dentro do módulo, mas o módulo é para evitar que o sinal fique negativo. Então, eu vou diminuir 12,42, né, por 1,89 e vou achar o comprimento de onda. Tá? Vou achar o comprimento de onda, é óbvio. Eu estou aplicando a regra prática em nanômetros. E 657 nanômetros. Isso daqui já é luz visível. Na verdade, mais especificamente falando, é a luz vermelha. Ou seja, um fóton de luz vermelha é capaz, é emitido por um átomo de hidrogênio quando, né, ocorre um decaimento de N igual a 3 para N igual a 2. Ok? Foi um decaimento aí atômico, né? Uma transição eletrônica, para ser mais exato. Ok, galera? Então, com isso, aqui a gente termina essa introdução à física quântica, né? São coisas que eu sempre vi de física quântica, no caso, com o ensino médio, né, de física quântica. Eu vi algumas coisas que são mais do que física, mais do que ensino médio, mas isso que a gente está vendo aqui, tá? É ensino médio. A gente vai entrar agora na reta final, que é a onda de matéria, né, que é a próxima semana. A próxima semana a gente já está caminhando já para o final, ok? Do nosso curso aí de Física 4. É importante que vocês tenham essa noção aí geral, o pessoal da física também, ok?